Olá, muito bom dia, amigos, companheiros do Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Semana passada, estávamos falando das passagens onde Jesus caminha sobre as águas, né? Sobre a transfiguração, a tempestade aplacada. E vimos que, como vimos falando todo esse capítulo dos milagres, né? Perante a doutrina espírita, que Jesus não foi, em nenhum momento foi contra as leis divinas. Jesus exercia, sim, a sua superioridade em todos os momentos. Mas tudo que ele fez foi dentro, com respeito às leis naturais, né? Com as leis imutáveis, né? As leis imutáveis de Deus. Muito bem. Hoje falaremos um pouco, ainda dentro do capítulo 15, do 47 ao item 51. A bodas de Caná está no Evangelho de João, né, que foi a transformação da água em vinho. Apenas João relata esse acontecimento da mudança da água do vinho por Jesus. Aliás, consta que esse foi o primeiro milagre ou fenômeno, como quiserem, e poucos se deram conta disso, ainda sobre o que ocorrera. Por ser o primeiro milagre, por que não valorizaram mais? Transformar a água em vinho, em comparação com os milagres que Jesus fez, é quase nada. Mas Jesus, até ali, né? Jesus não tinha efetuado nenhum dos seus milagres. Foi o primeiro. Não havia parâmetros ainda para esse fato passar tão despercebido. Sabemos da superioridade de Jesus, da sua abençoada missão de nos ensinar a lei de amor, de perdão, de amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Um ser com tamanha evolução, será que se prestaria a efeitos puramente materiais, simplesmente para suprir a falta de um componente na festa? Os doutores da lei, né, que sempre estavam vigiando Jesus ali, mesmo curando e amando, como Jesus fez, os doutores da lei questionavam ele. Não seria, no caso, Jesus submetido a charlatão, como mágico que por ilusão de ótica e por destreza nos faz parecer coisas a olho nu, né, que não existem? Como falamos anteriormente, Jesus tem o poder de fazer isso e fazer muito mais. Alterar as propriedades da água para ter gosto de vinho, para Jesus é tarefa minúscula, insignificante. Jesus falava por parábolas. E até hoje, passado tanto tempo, ainda temos dificuldade de entendimento das mesmas. Algum equívoco junto à fala de Jesus e seu entendimento em sua real pureza aconteceu. Duas hipóteses a se pensar. Raciocinar sempre. Vamos raciocinar sempre. Não vamos engolir as coisas que vão nos passando. Vamos analisar e pesar sempre através do raciocínio. Levamos a efeito a mais razoável, pois o Espiritismo nos ensina que é possível sim, através das alterações da propriedade, como dizemos, dos fluidos, fazer não só isso, mas grandes prodígios. Mas não seremos tão céticos em ver por todo lado manifestações e nem tampouco usar os fluidos, né, como explicações para tudo que acontece. Muitas vezes são interpretações diferentes da palavra de Jesus, né? Na multiplicação dos pães, este milagre aparece nos evangelhos de Marcos e Mateus. Novamente, interpretações de parábolas levadas ao pé da letra. Novamente, convoquemos o nosso intelecto para pensar o que Jesus quis dizer quando disse aos discípulos: dá-lhes o que de comer. Quando a multidão se acercou de Jesus, era porque sabia que ali estava presente um ser iluminado, muito superior, e essa multidão estava ávida de conhecimento, de sorver o máximo de informações que pudessem. E como eram muitos, o mestre disse aos seus discípulos: dá-lhes o que de comer. A fome de quem procurava Jesus não era física, era moral.
Novamente ressaltamos, Jesus tem o poder de transformar água em vinho, multiplicar peixes e muito mais. Mas será que foi para isso que Jesus veio? Para efetuar milagres puramente materiais? Claro que não. A causa de Jesus era muito maior para um planeta que estava engatinhando ainda expiações e provas, que estava recém-saído dos mundos primitivos. Carecia de um modelo, de um exemplo, de um guia. E assim se fez. Até o tempo cronológico foi modificado. Um marco, antes de Cristo, depois de Cristo. E já se passaram 2023 anos. E cá estamos nos debatendo ainda sobre parábolas de Jesus, justamente porque ele disse que tinha muito para falar, mas não tínhamos ainda ouvidos de ouvir. Será que tanto tempo se passou e nós ainda estamos presos a milagres materiais? Será que possamos abrir o leque de possibilidade, sempre levando em conta nosso raciocínio? Quantas vezes em nós, os nossos afazeres diários, concentrados em terminar uma tarefa, um projeto, uma leitura que nos chama a atenção, passamos o dia todo sem comer e não sentimos fome. Nosso foco está voltado ao término do trabalho, à leitura em questão. Não nos damos conta em que não nos alimentamos. Lembra do capítulo quando eu disse que os veículos são os fluidos, que os fluidos são o veículo do pensamento? Pois é. Às vezes nos machucamos, como repetimos em capítulo anteriormente, e não nos damos conta, porque o nosso foco não estava no momento da lesão ali. Nosso foco, nossa mente estava em outro lugar, nós não sentimos o que aconteceu com o nosso corpo. Assim pode ter ocorrido com a multidão sedenta de conhecimento, fascinados por suas palavras. Seu foco estava voltado aos belos ensinamentos ministrado por nosso mestre, que não sentiram fome. Jesus, assim, estava tranquilo ao saber que os pães bastariam, pois a busca ali era de outro alimento. Os seus discípulos eram seus multiplicadores. Dividiram-se em grupos e Jesus disse aos seus discípulos: dê-lhes o que de comer. Isto é, ajudem a saciar a fome de conhecimento que esse povo carece. Essa foi uma visão, né? E tem mais duas passagens que Jesus fala sobre isso. No fermento dos fariseus, que está em Mateus, também confirma essa tese, quando Jesus disse: tendes cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos, porém, pensavam entre si: e por que nós não trouxemos pães? Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: homens de pouca fé, por que haveis de estar cogitando de não ter trazido os pães? Eles não entenderam quando ele disse que preservasse do fermento dos saduceus e dos fariseus, porque era para se precaver da doutrina deles e não de fermento para poder fazer o pão, né? As palavras de Jesus eram interpretadas tudo de forma que alimentasse o corpo. Jesus não estava preocupado em alimentar o corpo, Jesus estava preocupado em alimentar o espírito. Percebam que os discípulos ficam nessa de buscar o alimento material. Ao pão, a preocupação deles é com saciar a fome do povo, a fome material, preocupação com a alimentação do corpo físico. Enquanto o mestre estava em busca do pão espiritual, o alimento do espírito. E na sequência, o pão do céu, que está em João, Jesus dá-nos, ele fala, né? Jesus, dá-nos esse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim não terá sede. Mas eu já vos digo: vós que tendes visto e não credes, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui está o pão que desce do céu, a fim de que quem dele comer,
não morram. Perceba que, novamente, Jesus não está falando do pão físico. É com o nosso trabalho profissional, nós ganhamos as recompensas da terra. Ou seja, a comodidade, tranquilidade, alimentação do corpo físico, títulos, seja ele de engenheiro, médico, presidente, prefeito e por aí vai. Todos esses títulos são resultado do nosso esforço e dedicação às coisas da terra. Nada que conquistamos de material é nosso. Nós só temos o usufruto dele. Somos meros usuários daquilo que hoje não é nosso. É conquista da matéria e não do espírito. Jesus, quando disse eu sou o pão da vida, significa que ao aceitarmos Cristo em sua plenitude, aquele que vem em mim não terá fome e aquele que crê em mim não terá sede. E Jesus estava preocupado em multiplicar pães? Lógico que não. Jesus estava preocupado em saciar a matéria. Não. Jesus usou os seus discípulos, vamos dizer assim, pediu aos seus discípulos, né? Como eu disse, eram multiplicadores, nesse sentido, que devemos analisar, onde Jesus disse, dê-lhes o que de comer. Jesus compartilhava com os seus discípulos a multiplicação do amor, do perdão, a paciência, a renúncia, né? As coisas boas. E lá se vão 2023 anos e nós ainda preocupados com a busca do pão material. Nosso dia é composto de 24 horas, nossa semana é de 166 horas, nosso mês de 720 horas, nosso ano de 8.760 horas. Quanto tempo nós estamos buscando no alimento material por dia? Qual a nossa dedicação por semana, por mês, por ano? Pensamos nisso e façamos um parâmetro com a busca pelo pão do céu. Quantas horas dedicamos do nosso dia, da nossa semana, do mês, do ano, em busca do verdadeiro conhecimento do Espírito que nós levaremos para o outro lado? Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vive em mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Aquele tempo, essas palavras ainda eram muito pesadas para aquele povo. E hoje? O quanto evoluímos nesse sentido? Pois hoje, muitos afirmam que não tem tempo ainda, né? Que estão muito preocupados com a busca do material, busca daquilo que perece. O ladrão rouba, a traça come. Necessário sim cuidar do corpo, exatamente. Mas e do espírito? Não necessitamos? Nossa vida aqui no Brasil tem uma expectativa de vida de 76 anos. O que são 76 anos perante a imortalidade? Qual será o nosso espanto ao ver nossa mala de retorno ao mundo espiritual, nossa verdadeira vida, e constatarmos que nós temos tão pouco conquistados para o nosso espírito? Pensemos nisso. Tenhamos todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.